Amém, queridos. Boa noite a todos vocês, mais uma vez. Graça, paz e prosperidade sejam da paz de Cristo. Final de campanha triunfando nas batalhas. O conceito de batalha é uma pequena guerra. Quando falamos guerra, estamos falando de um total. Quando falamos de batalha, estamos falando de um pedaço. Quantas batalhas você tem na sua vida? Perdeu as contas, né? É muita batalha. Em várias áreas da vida possuímos muitas batalhas. O importante das batalhas não é só vencê-las, mas é ter a capacidade de aprender até com as nossas derrotas. Conseguir compreender o que nos levou à vitória e o que nos levou também à derrota. Você sabe por que Elias teve seu ministério interrompido? Porque ele não compreendeu a sua vitória. Ao invés de ele ficar descansando em Deus, ele foi até a casa de Jezabel. Para quê? Ninguém sabe. Quem mandou? Ninguém sabe. E quando ele volta de lá, volta deprimido, querendo morrer. Volta querendo não mais existir. Não sou melhor do que meus pais. Chega, me tira daqui. E Deus, sabendo que aquele momento do Elias não era o momento real da vida dele, dá ele pão, dá ele água e manda ele caminhar. Vai jejuar, meu filho, vai. Vai jejuar 40 dias e 40 noites. Mas ainda assim ele já tinha estado no estado de depressão, porque ele não aprendeu uma coisa com a vitória. A vitória dele custou 3 anos de reclusão. Não há um lugar, olha o que o mordomo diz, não há um lugar neste país que nós não te procuramos. Sabe, a vitória dele custou ele comer pão, carne de corvo e beber água da fonte e depois viver da viúva. O problema das nossas vitórias é não saber o que gastamos, o que empenhamos, o que investimos para ser vitoriosos. O cristão está acostumado, o crente está acostumado a soltar fogos na sua vitória e dizer, eu sou vitorioso. Mas vitória é um momento de reflexão, muito mais do que na derrota. Aprenda a ser reflexivo na sua vitória. Aprenda a saber, sabe, calcular quanto você gastou para chegar ali? Quanto custou para você chegar onde você chegou? Porque a vitória nos torna, às vezes, infelizmente, imaturos. Às vezes nos faz entender que Deus tem a obrigação de nos dar vitória sempre. Isso não é uma verdade. Mas hoje eu não quero falar de Elias, só quero dizer para você, as suas vitórias, Deus as quer. As suas vitórias, Deus não só torce por elas, Deus faz todas as coisas concorrer para o seu bem, para que você tenha vitória. Você crê nisso? Ah, pastor, mas por que até hoje eu não consegui? Em certas áreas na minha vida eu sou vitoriosa, eu sou vitorioso. Em certas áreas da minha vida eu consigo vencer, mas em certas áreas da minha vida é uma negação. Isso porque, infelizmente, algumas áreas da sua vida você ainda não compreendeu o que você deve fazer para obter verdadeira vitória. O que é uma vitória? O que é um triunfo na vitória? O triunfo, na verdade, é quando verdadeiramente você vira o jogo. A palavra triunfar significa subjugar, é mudar o lado. Sabe, no jiu-jitsu, principalmente jiu-jitsu, ou no wrestling, que é uma luta ou greco-romana, aquela que um tem que jogar por cima do outro, isso é triunfar. É você estar por baixo numa posição desfavorável e conseguir virar o jogo. Sabe, fechar. Isso é, na verdade, virar, triunfar. E o que Deus quer para nós é justamente uma vida triunfante. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15, verso 11. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Você encontrou? Dá um amém para mim. Amém. Eu sei que o Telão encontrou para você também, mas vamos ficar aqui. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. Em outra versão diz, pai, dá-me parte da fazenda. Eu gosto mais dessa parte, da fazenda, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Um pouco dia depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ele desperdiçou tudo o que tinha da sua fazenda de forma dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos a pastorear porcos, guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das arrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão e com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e direi,
Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ele estava longe, viu o seu pai, e moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço dele e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra ti e perante a ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde um anel na mão e a sandália nos pés, e trazei os bezerros cevados e matai, e comamos e nos alegremos. Porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então começaram a se alegrar. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelas bênçãos derramadas. Obrigado por esse culto até agora, por tudo que o Senhor tem falado, pelas nossas ofertas, pelas orações, pela comunhão, pelos louvores. Te adoramos, te exaltamos, te bendizemos por tudo. Fala conosco agora na tua palavra. Essa é a nossa petição, o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém. Parábola do filho pródigo. Todo mundo vai para o evangelismo. Só que a parábola do filho pródigo não tem a ver com ninguém que saiu da igreja. A parábola do filho pródigo não tem a ver com ninguém que foi para fora do evangelho, que saiu de algum tipo de culto. A parábola do filho pródigo fala do ser humano que erra, do ser humano que falha. A parábola do filho pródigo fala de ego. A parábola do filho pródigo fala de erro pessoal. Seu pior inimigo não é Satanás, ele é o segundo. O pior inimigo que você tem é você. Você é a pessoa mais maligna para você mesmo. Eu sei que é difícil você falar, entender isso, mas você é a pessoa mais maligna para você. Se alguém te faz mal, esse alguém é você. Satanás é o segundo. Ele opera em cima das suas falhas, fragilidades, medos, angústias. Satanás opera em cima daquilo que eu sou, e não daquilo que ele quer que eu seja. Na verdade, quando ele consegue que eu seja o que ele é, na verdade, eu já era o que ele gostaria que eu fosse. Entenderam? Na verdade, ele consegue ver o talento em mim. Isso tem um talento para ser mentiroso, oh meu Deus. Isso tem um talento para ser 7-1. Vou aproveitar. Isso tem um talento de somebody love. É hoje. Isso tem um talento para feitiçaria, para macumbaria. Isso tem um talento. Satanás consegue enxergar em nós o pior de nós. Se Deus enxerga o melhor que é em você através da luz, Satanás enxerga o pior de você através das trevas que é em você. Isso é uma coisa interessante. Eu gostaria de falar de triunfar, de batalha. Hoje é o último dia da campanha, mas eu gostaria que você saísse daqui não triunfando contra o diabo, mas triunfando contra você mesmo. O maior campo de batalha que você tem está dentro de você, não está lá fora. Eu poderia falar: vamos marchar lá fora, vamos expulsar os demônios, vamos botar a mão para fora e vamos dizer que Jesus é dono de Cordovil. Vamos repreender as milícias, os bandidos, os traficantes do Rio de Janeiro. Mas desculpe, com toda a razão que eu possuo, e vocês me conhecem, eu sou pé no chão, não vai adiantar. Vai melhorar muita coisa, vai abençoar muita gente, mas não vai resolver. Porque o problema que está lá fora está dentro das pessoas, não está fora delas. E para você fazer alguém mudar, você tem que mudar primeiro. Ninguém muda o que não mudou dentro de si. Ninguém muda no outro aquilo que não está mudado em você. Ninguém consegue converter as pessoas. Sabe por que o nosso evangelho é fraco? Porque ele ainda não conseguiu nos transformar. No dia que o evangelho nos transformar, nós transformaremos outras pessoas. A bem da verdade falava essa semana: a Bíblia não pertence aos evangélicos. Eu sei que tem gente que fica com raiva, mas a Bíblia não é dos evangélicos, a Bíblia não é dos espíritas, kardecistas, a Bíblia não é dos católicos, a Bíblia é da humanidade. A Bíblia não pertence a uma igreja, uma doutrina, uma denominação. A Bíblia pertence a todo aquele que quer ler e se alimentar. Todo aquele que quer verdadeiramente participar do reino de Deus e entender o que está aqui dentro. A Bíblia é para todo aquele que quer. Imagine se a Bíblia fosse dos evangélicos, como é que salvaríamos? Como é que as pessoas poderiam chegar a Jesus sem conhecer a palavra? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então não tem como a Bíblia nos pertencer. Entenda, o maior inimigo não é Satanás, somos nós. A proposta do cristianismo não é fazer você ser uma pessoa feliz. Felicidade é uma construção. Jesus nunca te prometeu felicidade. Traz aqui na Bíblia. Jesus te promete salvação, cura, libertação, transformação. Jesus nos promete, se quisermos, comer o melhor dessa terra. Mas para comer o melhor dessa terra, tem que ser o melhor dessa terra. As coisas precisam ser iguais, os iguais se atraem. Para você mudar realmente a sua vida, você tem que querer algo novo na sua vida. Mas como é que eu começo? Como é que eu faço para querer o melhor dessa vida e enxergar o melhor dessa vida em mim? Quando você entende a sua natureza e quem é você. É uma parábola, não é uma história com H.
É uma parábola porque traz sentido moral. Jesus falava muito em parábolas. Mateus falava muito, mas em Lucas também. E Lucas registrou a parábola do filho pródigo. Nós temos 3 personagens aqui que você poderia olhar pela ótica dos 3. Eu podia olhar pela ótica do pai, eu podia olhar pela ótica do filho mais novo, eu poderia olhar pela ótica do filho mais velho. Os 3 têm óticas diferentes da mesma história. Mas vamos ver a ótica de Jesus, que é o contador da parábola. Ele fala que tem um pai que é fazendeiro. O que seria fazendeiro em Israel? Fazendeiro em Israel é aquele que poderia estar cuidando de gado, no sentido de boi, vaca, novilho, mas também Israel, fazendeiro, aquele que cuida de caprinos, ovelhas, bodes, cabras. Possivelmente podia ter um misto, podia ter gado leiteiro, gado bovino, podia ter gado caprino. De qualquer forma, o homem, o pai, é um fazendeiro. Ele tem muitos empregados, então, se ele tivesse pouca coisa, ele não precisava ter empregados. Quem diz é seu filho. Na casa do meu pai tem muitos funcionários. Se ele não fosse um fazendeiro grande, ele não precisaria de funcionários. O pai de Davi não precisava de funcionários, já usava Davi, mão de obra em casa barata, com 0,800. Por quê? Já deixou aquelas ovelhas magrelas do papai lá, porque o pai de Davi era pobrezinho, era homem da terra. O pai do filho pródigo, não, era homem do agronegócio, rei do gado. Oh, Jesus! E de repente ele olha para aquela vida, sabe? Eu imagino o filho pródigo, eu quero ampliar a história para compreensão e não para aumentar o que já está escrito. Mas ele olha aquilo tudo, quanto dinheiro, quanto gado, quanta ovelha, que casa enorme. Vamos trazer para o Brasil, né? Vamos trazer aqui para o nosso centro-oeste aqui, interior de São Paulo, de Minas. Que fazenda enorme, é tanto gado, é tanta ovelha, é tanto boi, é tanto leite. Para que isso tudo? A gente não sai daqui para nada. A gente não vai a lugar nenhum, não viaja. Não... E ele começou a pensar nos amigos que não estavam mais ali, que foram para outras cidades, que voltaram. Olha, rapaz, tem que ver como é que é. Eu fui em Nova York, eu fui na França, eu fui em São Paulo, Rio, eu comprei isso, eu comprei aquilo. Sabe, o que faz com que alguém saia da segurança do pai, a segurança da casa, para tentar a sorte onde nada é conhecido? Já notou que as nossas piores quedas é quando a gente sai, não da zona de conforto, mas quando a gente sai da segurança. Cuidado, não confunda a zona de conforto com segurança. A zona de segurança é quando alguém cuida de você e provê as coisas para você. A zona de conforto é quando alguém faz algo para você que você não faz nunca. A zona de conforto é quando você não está habituado a fazer nada. A zona de segurança é quando você tem muito para fazer e produz muito com aquilo que tem para fazer. Ele era filho de fazendeiro. Eu sou de parentesco do interior. Ninguém no interior acorda meio-dia, não, meu filho. Lá, 5 horas da manhã, já está todo mundo tomando seu café, comendo a sua broa, porque às 7 já tem que estar no campo. Alguma coisa tem que estar fazendo. 7 horas da manhã já não tem ninguém em casa, ninguém na cama. Então, imagino que ele trabalhava com o pai. Ele ajudava o pai na lavoura, nos animais. E sabe, essa introspecção dele de, poxa vida, tudo isso aqui, e eu sou empregado. Eu e o Joãozinho ali somos quase a mesma coisa. Eu e o Pedrinho somos a mesma coisa. Eu e o seu Raimundo, olha só, até porque meu pai ainda é o dono desse negócio. E ele tem uma brilhante ideia. Gente, para fazer besteira nós somos Einsteins. Para tomar decisões erradas somos Nikola Tesla. Somos poetas de boca calada, irmãos. Nós somos artistas, quase autistas. Porque quando tomamos alguma decisão, quando a gente acha que pode fazer algo, vai dar ruim. Pode esperar, vai. Tive uma brilhante ideia, dá até medo quando eu ouço isso. Pastor, eu estou pensando, doeu aqui. Sabe aqueles, dá uns unidos aqui, dá uma dorzinha na cabeça. Tive uma ideia, falei, ai Jesus, acompanha essa ideia em nome de Jesus, que se o senhor não tiver nessa ideia, vai dar ruim essa ideia. Você notou que todo mundo que teve uma ideia maravilhosa na Bíblia se deu mal? Deus falou para Balaão, não profetiza contra Israel, não profetiza contra Israel, não. Balaão fez o quê? Pô, é muito dinheiro. Deus cuida de Israel e eu cuido do meu bolso. Precisou a mula falar para Balaão, para com isso, você vai morrer, maldito. Precisou a mula falar com Balaão, para! Cuidado, Jesus vai começar a usar a mula.
para falar conosco. Sabe, Deus não tem planos frustrados, mas Deus frustra planos. Deus não pode ser frustrado por ninguém. Quem diz isso é Jó, no capítulo 42. Bem sei que tudo pode. E nenhum dos teus desígnios, seus planos, seus desejos pode ser frustrado. Mas Deus, quando vê você e eu pronto para descer o precipício, o que ele faz? O bom pastor pega a sua vara e o seu cajado me consolam. Presta atenção no que Davi está falando. É aquela vara enorme que parece uma interrogação. É para pegar justamente aqui, ó, no dorso, na frente da ovelha e puxá-la do meio do buraco, puxá-la do meio do precipício. Quando ela está indo, ele, pum, dá um puxão, joga lá do outro lado. Ela roda, gordinha, vai capotando. Ei, deixa Deus frustrar seus sonhos, deixa. Que isso, pastor? Que palavra é essa? O senhor tinha que falar uma palavra de bênção. Eu estou te falando uma palavra de bênção. Deixa Deus frustrar seus sonhos. Sabe por quê? Quando Deus frustra os meus sonhos, significa que Ele quer me trazer para a sua boa, perfeita e agradável vontade. Os meus pensamentos não são os seus, diz o Senhor. Os meus caminhos não são os vossos, diz o Senhor. E por amar você, eu frustro aquilo que você planejou. Irmãos, aleluia, oh Jesus, aleluia, aleluia, Pai, isso vai frustrar meus planos, vai, eu glorifico a Deus se Ele frustrar os seus planos, eu glorifico a Deus se Ele frustrar os meus planos, eu glorifico a Deus quando Ele faz tudo para dar errado. Significa que Ele ainda me ama, significa que Ele me tem como filho, significa que ainda Ele me considera, e significa que eu ainda sou imaturo. O filho pródigo não é o mais velho. Algumas coisas estranhas nessa história aqui. Uma delas é, dá-me a herança. Que herança? Deixa eu dar o contexto judaico. Só o mais velho herdava, os mais novos eram servos. Você sabe por que José foi vendido? Eu nunca entendi. José era o mais velho. Ele era o mais velho no geral, mas ele era o mais velho da mãe dele. E como o pai dele tinha 2 esposas e 2 concubinas, as concubinas não contam, as filhas das concubinas não entram na herança, mas os filhos das esposas entram. Raquel e Lia. E ele era o mais velho de Raquel, então ele disputaria, se o pai desse, ele disputaria a primogenitura com seu outro irmão. Você entende isso? Rúben. Ele ia disputar com Rúben. Só que ele era o querido do pai. Então eles sabiam disso. Falaram assim, nós preferimos Rúben. Vamos vender esse menino antes que ele cresça um pouco mais e comande a gente, porque ele tem o direito à primogenitura. Benjamim não. Os outros não. Entenda, agora esse rapaz tem um irmão mais velho. Como assim eu quero a parte que me cabe? Eu falei que há 3 personagens e eu admiro o pai. Eu aprendi na parábola a admirar o pai. Porque você é pai de filho com mais de 20 anos, 18, 15, você é filho de adolescente. Deus te abençoe e te dê graça, muita saúde, paz, energia, esperança, sabedoria. Cara, adolescente é o bicho mais egocêntrico do mundo. O bichinho egocêntrico é adolescente. Pô, vocês não me deixam fazer nada. Porque você só quer pisar na lama, de tênis branco. Pô, todo mundo vai. Aí o que o adolescente ouve do pai e da mãe? Você? Essa é a resposta pronta. Você deixa que o mundo é mundo, você não é todo mundo. Adolescentes assim, os adolescentes tudo me fulminando. Estou vendo raios vindo assim na minha direção. Adolescente, poxa, pai, mãe, por que não passa? Você não confia em mim. Confio em você, mas não confio. Cara, pega isso, pegou a chave. Vocês pegaram? Vocês sentiram como é que é? É fácil, é indutivo, ó. Pá! Jogou, veio. Não existe isso, você não é todo mundo, eu confio em você, não confio nos outros. Né? Mas a mãe do fulano não é tua mãe. Ou não é teu pai e tua mãe somos nós, eu sou a mãe, eu sou o pai. É assim que funciona e sempre funcionará. Quem ama faz isso, amém? O pai e a mãe que ama sempre vai fazer isso. Porque o pai e a mãe um dia foram adolescentes e sabem a besteira que fizeram. E sabem os caminhos que erraram, e sabem onde caiu, sabem onde ralou. E agora estão mais maduros, vão poder dizer, você não faz isso não. Poupa isso na tua história, vai. Poupa esse sofrimento,
poupa essa vergonha, poupa esse mico, poupa, mas a gente quer poupar. O filho pródigo diz, pai, me dá parte da fazenda que eu tenho direito. Meu filho, a história bíblica, no contexto judaico, o pai fala assim, direito a quê? Tem direito de ser empregado do teu irmão. E outra coisa, eu não morri. Eu falei, esse filho pródigo, ele é moderninho. Já tem filho aí que quer herança do pai, pai vivo, mãe viva. Pai, mãe, o que eu tenho direito? Nada. Tu é meu filho, não é meu funcionário, meu empregado, tem CLT para você, não tem carteira assim. Nada. Não morri. E vai, e cuidado se eu não quiçá, não, né, fazer um testamento aí, doando tudo, missões portas abertas. Salvar o mundo. Mas tem pai e mãe, mas eu quero a minha herança. O rapaz diz assim, me dá a minha parte. Agora, olha quanta imaturidade. Ele não tinha nem noção do que ele tinha. A maioria dessas pessoas não sabe quanto o pai e a mãe têm. Ele não sabe se o pai e a mãe têm ouro, dólar, euro, se tem dinheiro aplicado. Ele não sabe, ele só vê o que está na frente dele. O filho pródigo achou que o pai só tinha aquele lote, aquela fazenda, aquela terra, e resolveu, eles estavam com ele. Ele não sabia dos negócios do pai. E o pai deu a ele, só que ele, na parábola, disse assim, pai, isso é tudo mesmo? Ele se contentou com o que o pai deu. Preste atenção nisso. O filho pródigo não tinha noção de quem era seu pai. Ele não tinha noção de quanto o pai tinha. Porque ele foi embora, gastou tudo e quando voltou o pai ainda era rico. Então o que ele levou não foi nada, não atingiu o pai em nada. Quando você sai da presença de Deus, você não esvazia Deus. Deus é inesgotável, Deus está cheio da glória dele, Deus está cheio da própria presença dele, do poder dele. E quando você sai sozinho para fazer suas coisas, para vencer suas próprias batalhas, Deus não diminui em nada. É como o mar, você pode tirar 10 caminhões pipa, o mar não perde a profundidade e nem o seu volume de água. Ele falou, estou rico. Versão masculina. Saiu com dinheiro. Livre estou! Temos uma geração de energúmenos na internet. A igreja vai falir. Falei, miserável. Olha a besteira que você está falando, cara. Jesus falou o que para Pedro? Edificarei a igreja... sobre a minha igreja, sobre Petra. Não Petros, Petra, rocha. E as portas? Não. Primeiro, isso aqui não é uma igreja, isso aqui é uma congregação, tá? A igreja de Cristo é o corpo invisível reunido na face da terra. Chamamos de igreja por um apelido carinhoso, mas qualquer templo que você for, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, Congregacional, Metodista, Quadrangular, Nova Vida, Vida Nova, é congregação. Igreja somos todos nós. Igreja é o corpo de Cristo reunido. Tudo é congregação. Congregados de Cristo no lugar. Sabe? Ele achou o seguinte, eu estou levando muito agora. E agora eu vou ter liberdade para viver minha própria vida. Vou ter meu próprio negócio. Vou gastar meu próprio dinheiro. Vou ter minha própria experiência. Ai, Jesus... Jesus foi para a cruz para ter uma experiência de morte, para que você tenha vida. Mas às vezes a gente quer ter a experiência de Jesus. Deus enviou seu Filho para que nós pudéssemos não experimentar pecado e morte, mas a gente quer experimentar pecado e morte. Mas pastor, não, eu não estou no mundo. Eu sei que você não está no mundo. Mas ser um filho pródigo não significa ir para o mundo, beber, fumar e fazer coisas vergonhosas. Ser um filho pródigo significa não entender o que Deus está tentando te ensinar, como Deus está querendo trabalhar e o que Deus está tentando dizer para você. Muitos de nós não vencem nossas batalhas porque não recebem as instruções de Deus e não quer. Entenda, para você vencer batalha, você tem que ser instruído, depois você tem que ser treinado e depois tem que ter adestrado, instruído, treinado, adestrado. Você tem que ir para o campo de batalha para as simulações. É por isso que nos exércitos os soldados têm que ir para uma simulação quase real, barulho de bomba,
sabe, munição de festim, tiro, pancada, soco, sabe, sai machucado. Pelo menos no meu tempo era assim, né? Hoje acho que é acampamentozinho, né? De barraquinha. Mas no meu tempo, irmão, a gente saía de lá quase cego, sem orelha, com perna quebrada, braço quebrado. Por quê? E uma vez perguntei, que já era cabo indo para fazer um curso de sargento. E eu falei assim, por que isso? Assim, porque a guerra é muito pior do que o treinamento. A gente só te treina para você viver um pouco mais. Porque ninguém na guerra vai com a certeza de voltar vivo. Você só está treinando para ter uma chance a mais de sobreviver. Porque numa guerra de verdade, meu capitão era aquele guerra na selva, comandos, PQD, e ele falou assim, meu filho, vocês não treinam nem 10% que os oficiais treinam. Vocês só estão fazendo isso aqui para trazer memória de guerra. Mas numa guerra de verdade, nem eu sei se eu vivo. Nem eu sei se eu vou sobreviver. Porque uma guerra real nós não temos a noção, a não ser quem já participou. Por que os Estados Unidos é o maior exército do mundo? Porque estão sempre em guerras reais. Seus soldados guerreiam guerras reais. É o país que mais perde militares no mundo. É o país que mais tem mortos de guerra no mundo. Chama-se Estados Unidos da América do Norte. Por isso que eles têm a expertise da guerra. Não só treinam, batalham, ganham e morrem. Entenda que nós queremos entrar em batalhas, triunfar em batalhas, mas é necessário que a gente entenda quem somos nós. O problema do filho pródigo, que ele ainda não sabia quem ele era, que sabe que ele era um playboyzinho mimado. Um playboyzinho mimado que achava ruim o que estava acontecendo com ele, que achava ruim o ambiente da fazenda, que achava ruim trabalhar junto aos trabalhadores do pai, que achava ruim ficar debaixo de sol quente plantando ou cuidando das ovelhas, que achava ruim carregar alguma coisa, um leite, que achava ruim conduzir talvez carro de boi, que achava ruim ser da roça. Às vezes nós achamos ruim o que Deus faz conosco. Poxa Deus, por que eu estou passando por isso? Cuidado com as redes sociais. Instagram, Facebook. É o lugar dos maiores mentirosos. Quer conhecer mentiroso? Fica no Instagram. Meu Deus. Deus, eu tenho tantas coisas. Deus, eu tenho tantas... Mentira. Mentira. Satanás purinho. Está lá na praia. Meu irmão, se tu quiser ir para a praia amanhã, sim ou não? Sim ou não, irmão? Não precisa pegar Uber, não. Dá licença, foi, irmão. Você pode pegar Uber, pega o pastor Miquel. Mas olha só, porque de repente você fala assim, meu Deus, não vou pegar Uber, é muito caro. Metrô! Direto agora. Sabia que o metrô agora é direto? Ipanema, Copacabana? Bah! Tu chega lá, forra uma tua ali, do Mengão, do Vascão, do Flusão. Não? Forra, deita, faz uma selfie ou um bumerangue, vai lá no aplicativozinho que tem e coloca, Deus, eu tenho tantas coisas. E quem te vê? Meu irmão, tá vendendo almoço para jantar. Tá pegando o metrô porque não pode pegar Uber, pastor Miquel. Porque quando dá, peraí, vamos ali para Vicente Carvalho pegar o metrô. Segunda-feira tá orando, cantando Salmo 51, 121, 91, tudo junto para poder pagar a conta de luz, que a conta de luz está vindo salgada, irmão. Ar-condicionado torando 24 horas, hein? Conta de luz. Misericórdia, não gosto nem de pensar na minha. Aí a pessoa vai ver o irmãozinho lá na praia, tomando água de coco. Eu estou aqui trabalhando, estou aqui ralando. Isso é um mundo de Bob, sai disso. Não é a realidade dessa pessoa. O cara tira uma foto em Nova York, Quinta Avenida. Meu irmão, o cara é gesseiro, ajudante de padeiro, um frio nos ossos. Está um frio lá. Mas ele aparece em Nova York, na Quinta Avenida, tu diz o quê? Meu Deus, como Deus honra. Que honra. Americano, quando passa por ele, cospe no chão.
Manda ele embora. Go away. Some daqui, cucaracha. La cucaracha. Barata, espanhol. Porque parece que todo mundo é mexicano. Acho que todo mundo é. Aí tu vai entrevistar o cara, tudo bem. Pô, rapaz, tô aqui trabalhando. Sai de onde? Governador Valadares, Minas Gerais. O cara tá lá ralando. Meu irmão, couro comendo. Tem hospital público nos Estados Unidos, não, tá? É contrato social. Se você está trabalhando, você pode ir para o hospital. Se você não está trabalhando, esquece, é pior que UPA. Mas aí o cara coloca lá, casacão, né, empolado, com touca, neve caindo. Deus, eu tenho, tá nervoso. Misericórdia. Nem essa menina achou que era fazer tanto isso. E a música não é dela, na verdade. É americana. Inglesa americana. Sabe, a gente acha que lá fora tudo é melhor. Na verdade, lá fora nada é melhor. Eu vou investigar o filho pródigo. O filho pródigo tinha amigos. Porque ninguém pensa isso sozinho. Eva não caiu sozinha. Preste atenção, alguém tem que vir começar a falar alguma coisa. Eu imagino que os amiguinhos do fazendeiro falaram: rapaz, fulano está se dando bem, foi fazer faculdade no Rio, São Paulo. Ah, fulano está em Curitiba, fulano está, sabe, em Buenos Aires, fulano viajou para não sei onde e diz que lá é assim, tem mulher pra caramba, e que lá é isso, a gente está nessa roça aqui, cuidando de bicho, com dinheiro que teu pai tem. Você está num campo de paz, não vai para a guerra, não. Você está no campo de paz, não vá para a guerra. Estar com pai é estar no lugar de segurança. Fala isso para o teu irmão, não vá para a guerra. Estar com pai é estar no local de segurança. Não vai para a guerra, você não está acostumado, você não sabe o que é lá fora. Sabe? Mas aí o crente acha assim, eu posso, Deus está comigo. Olha, Deus está contigo se você estiver com Ele. Entendeu? Deus está contigo se você estiver com Ele. Quando Davi no Salmo 22 diz, o Eterno me pastoreia. Eu não guardo a versão portuguesa. O Eterno me pastoreia, e por isso nada pode me faltar. Não é o Senhor é meu pastor, não. O Eterno me pastoreia, e por isso nada pode me faltar. Ainda que eu ande por um vale onde a morte, a semelhança de uma nuvem, me faça sombra, me assuste, me ameace, o vale é o lugar de desvantagem na batalha, eu não temerei mal algum, porque o seu bordão, justamente a parte superior, e o seu cajado me consolam. O cajado é para brigar com lobos, leões, ursos e com a ovelha. Deus vai brigar com Satanás por tua causa. Amém? Deus vai brigar com outras pessoas por tua causa. Amém? Deus vai impedir que pessoas te humilhem sem necessidade. Amém? Mas se não houver nenhuma dessas situações e você estiver fazendo besteira, Deus vai te descer o malho. Glória a Deus. É porque a gente acha que o cajado é só para Kung Fu ninja, né? Você acha que o Jesus e Deus só vai bater no leão, no urso, na serpente? Mas vai bater em você também. Vai bater em você também. Mas aí alguém fala para você, o que você está fazendo aí na igreja? Deus não precisa de igreja para te abençoar. Deus não precisa de culto, Deus não precisa de dízimo, Deus não precisa, essa estrutura é humana. Eu acho legal, cara, cheio de sofistas. Sofisma na internet é tremendo. Deus não precisa. Basta você na sua casa, faça você mesmo, aquelas receitas, faça você mesmo. Vá para o céu sozinho. Basta você confiar, clamar por Deus na sua casa. Irmão, desculpa, você é um ser social. Você aprende muito mais com os outros do que sozinho. O nome disso é experiência social, experiência associativa. O nome disso é você ver os erros dos outros e falar, uau, como é que foi aquele erro ali? Não quero passar por aquilo, não. Sabe, é quando você cai, vem uma mão, te levanta e diz, por que você fez isso? É quando alguém te aconselha, é quando alguém te confronta, é quando alguém fala com você, é quando alguém te ajuda, é quando alguém te consola, é quando alguém te dá um para chorar. Então você aprende muito mais com os outros do que sozinho.
Não tem autodidata no céu. Mas sabe, a gente às vezes quer entrar nessa peleja. E eu vou dizer para você por que você está nessa batalha. Sabe uma coisa linda? E é uma verdade que eu vi. Eu tinha essa concepção, mas nunca tinha falado. Mas aí veio um pastor e falou na minha frente. Falei, viu, tonto, você devia ter falado antes. Agora vai dizer que você copiou o cara. Mas você mesmo, não tem problema com isso não. Copiando ou sendo original. Há uma diferença entre o filho pródigo e a ovelha perdida. O pastor deixa as 99 no aprisco e vai buscar aquela ovelha perdida porque a ovelha, ela errou o caminho, ela se perdeu. Ela não tem... O nível de cognição da ovelha no mundo zoológico é um dos piores que tem. Corvo é mais inteligente, papagaio é mais inteligente, macaco é mais inteligente, golfinho é mais inteligente, baleia é mais inteligente, jacaré é mais inteligente. Ovelha é bicho burro. Ovelha, por favor, irmãos. E aí o que aconteceu? Ela baixa a cabeça. Você sabia que uma ovelha, quando você tem ovelhas e as leva para o vale, o pastor tem que subir um monte e ficar com o cajado, onde ele possa ser visto por elas? Ele tem que ficar no lugar onde ele possa ser visto por elas, porque elas baixam a cabeça para comer. Elas não bebem água caudalosa. Se o pastor levá-las para um lugar de água caudalosa, sabe o que tem que fazer? Ele cria um reguinho. Ele vai abrir um reguinho e faz um poço para que a água venha escoando e ficar água parada para a ovelha beber. Ela não faz como outros animais que vai lá. Aliás, animal nenhum bebe água caudalosa, só cavalo, vaca. Mas geralmente os animais, se você ver qualquer vídeo, ele vai na água parada. Por isso que morre. Jacarezão chega lá, o crocodilo, o hipopótamo vai lá e pega. Então o que a ovelha faz? O que o pastor faz? Ele rasga um veio, vem trazendo a água, cria um poço, joga pedras e faz com que ela beba água sempre ali. Então ela baixa a cabeça. Ela é presa fácil, porque ela não tem um olfato tão poderoso como o dos predadores. Ela não é predador. O pastor tem que estar em cima. Ele vê. Sabe por quê? Ele vê na rapina. Ele vê o lobo na rapina. Ele vê o mato se mexendo. Ele vê se tem um leão. Ele vê se tem um urso. E quando tem, ele já se levanta e grita com a ovelha. Ele não vai ao encontro do inimigo. Primeiro, ele grita com a ovelha e vai ao encontro do inimigo. Presta atenção. Deus, quando vê o inimigo na sua vida, ele grita para você: cuidado, sai daí! Sai daí! E assim como o cavalo, como vaca, as ovelhas têm nome. Deus te chama pelo nome. Deus grita você pelo nome. Maurício, sai! Sai porque estão te cercando. O pastor, ele sai com a ovelha gritando, igual um louco, gritando, chamando as ovelhas. As ovelhas fazem o quê? Elas levantam a cabeça e elas tomam um susto. E vê o pastor vindo na direção delas. O que elas fazem? Elas tentam ir na direção do pastor. Porque a direção do pastor é a direção segura. Elas são treinadas, o pastor as treina para que elas possam vir na direção do pastor e não em outra direção. Então o que o pastor faz? Ele vem ao encontro delas para que elas vão ao encontro dele. E aí ele vai na direção do inimigo. Deus, quando te chama, ele está te chamando e ele vai na tua direção para você ir na direção dele, para ele poder lutar contra o teu inimigo. Mas você tem que levantar a cabeça e dizer: epa, estou vendo meu Deus ali de pé para mim, me chamando. Eu tenho que ir para a direção dele, porque estou correndo perigo. Estou numa armadilha. Lobos não caçam sozinhos, leões não caçam sozinhos. Sempre caçam em bando, alcateia. Sempre no coletivo. Mas o bom pastor, ele vê passando no mato e diz: opa! E assim como Davi, muitos deles têm funda. Por quê? Sabendo que não vai chegar lá, não corre mais do que um quadrúpede. O que ele faz? E é muito adestrado, viu? Para Davi acertar a testa de Golias, já tinha acertado muitos animais. E lança. E pega a outra e lança. É um tiro. E aquilo pega o bicho, pum, tomba. E já fica preocupado. Ele já vem com um cajado na mão para dar. Mas a ovelha é um animal que precisa dessa proteção. Deus vai te proteger sempre quando você for inocente. Deus vai te buscar em qualquer lugar. Deus vai te catar no inferno se você for inocente. Mas se você for como o filho pródigo, Deus será como o pai do filho pródigo. Eu não vou sair daqui atrás dele.
Eu não vou atrás dele. Pastores, aprendam isso. A gente vai atrás de ovelha. Filho pródigo, a gente espera na porta da igreja. Eu não vou atrás dele. Ele precisa aprender uma lição. Você entende isso? Às vezes você acha que Deus não está vindo atrás de você e que Deus não está te buscando. E você começa a cantar: tem ciúmes de mim, o seu amor é comum. Sai disso emocionado. Me ama, Ele me ama. E começa a ver Jesus saltando pelos montes, levantando. Me ama. Vai ver a noviça rebelde, vai pela enésima vez. Não, você está confundindo Jesus com outra pessoa, filho. Jesus está sentado no seu alto sublime trono, só te olhando. Só fazendo assim. Olha lá, lá vai o tom, tá lá. Nossa, oh Jesus. Misericórdia nessa vida. Você acha que Jesus está assim? Vou me levantar do trono. Eu vou resgatar o meu filhinho pródigo. Satanás está fazendo ele comer comida de porcos. Essa parábola é riquíssima. Diz o texto que ele gastou tudo o que ele tinha. Sabe por que ele gastou tudo o que ele tinha? Porque ele não sabia o valor do que ele possuía. Sabe por que viramos as costas para Deus? Porque não sabemos o valor da cruz. Porque muitas vezes não sabemos o valor do sofrimento daquela cruz. A gente não sabe o que custou a dor, o sangue, a humilhação, a prisão, os açoites, os escárnios. Pior do que isso, ir para o inferno por nossa causa. Um santo não vai para o inferno, mas Jesus, por causa da transferência dos pecados da humanidade, ele foi para o inferno. Você entende isso? Paulo diz assim: e tendo encravado na cruz todo escrito de dívida que era contrário a nós, expôs principados e potestades à vergonha, ao vitupério. Preste atenção. E ele, quando foi cravado, pegou todo escrito, ou seja, ele foi ao inferno. Porque o pecador, infelizmente, quando falamos pecador não é de forma religiosa, é consciência de pecado. Toda pessoa que tem a consciência suja, ela vai sofrer nas trevas. Quando ela morre, quando ela desencarna, quando ela sai. Se ela estiver com a sua consciência suja, pesada, é trevas. Jesus fala, ranger de dentes, dor 24 horas. Entenda, nós não sabemos que a graça que está em nós é a maior coisa da vida, mas Davi, há 2.500 anos atrás sabia, e ele quando peca e cai de Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, retira tudo, a tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Não tira isso de mim. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu falhei. Faz o que o Senhor quiser. Tira minha coroa. Tira meu nome. Faz o que o Senhor quiser comigo. Mas não retire a tua graça de mim. O filho pródigo, chega um momento da vida dele, e você tem que entender isso. Ele perde tudo o que ele tem. E quando ele perde tudo o que ele tem, ele é obrigado a trabalhar para o sistema. Sabe por que muitos crentes estão dependentes do sistema? Porque perderam já tudo que Deus deu. E quando você perde tudo que Deus te deu, você tem que pastorear porcos lá fora. Você tem que trabalhar domingo. Você tem que fazer nota fria, porque o teu patrão diz que tem que fazer nota fria, acabou. Se você não quiser, te manda embora. Você tem que trabalhar para quem você não quer, cheirar cigarro na tua narina o dia todo. Ah, pastor, mas é o meu trabalho. Eu sei, filho pródigo também arrumou um emprego. Pastorear porcos, sendo judeu. Humilhação total. Animal imundo. Vai lá ver em Levíticos e Números.
Deus fala, não se aproximem. Vocês, filhos de Abraão, não se aproximarão de tais animais. Casco fendido. E começou a dar nomes. Mas por que o filho pródigo, que tinha toda a riqueza do pai, estava agora pastoreando porcos? Porque o sistema não está nem aí. Para o sistema, o porco, a ovelha, a vaca, tudo é igual. Dá lucro. Meu irmão, se você vai trabalhar à noite, no meio das prostitutas, no meio... Amém, irmãos, amém. Faz parte. Isso, é pico de luz. Alguma coisa lá fora, amém. Presta atenção aqui. Entenda uma coisa. Quando ele vê aquilo, ele lembra. Ele passa a ter uma lembrança de onde ele era e de onde ele veio. Rapaz, na casa do meu pai, os empregados têm mesa, tem pão, tem água, tem vinho, tem azeite. Os empregados do meu pai bebem leite, água, vinho. Eu estou bebendo água podre de porco. Eu estou com vontade de comer, porque ninguém me dá nada. Não diz que ele comeu, diz que havia vontade nele de querer comer a ração do porco, farelo, azedo do porco. E aí ele acorda. Diz, espera aí, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Sim, desliga. Pode desligar. Nós vamos usar aqui o som normal, tá bom? Mas deixa o teclado. Tem como deixar o teclado? Tem. Nós precisamos compreender onde Deus quer nos trazer. Mas onde entra a batalha do filho pródigo? Onde entra a batalha do filho pródigo? A batalha do filho pródigo entra em sair dessa armadilha. Dessa armadilha que ele estava. Pode tirar do telão isso? Sabe, chega uma hora que você diz assim, meu Deus, onde é que eu vim parar? E sabe o que é pior? É você não ter forças para sair onde você foi parar. É você se ver no meio dos porcos, sentir o cheiro de lavagem e falar, o que eu estou fazendo aqui? Jesus não me salvou para isso. Só que Satanás quer te manter aí. Os espíritos das trevas, entenda isso, nós estamos rodeados, não vou dar número, que seria muito vago, mas um número incomensurável de espíritos das trevas querem que você, cristão, crente, teme a Deus, você saia da presença de Deus, do Pai, e vai experimentar uma coisa nova. Só que essa é uma batalha difícil. E sabe, uma das coisas lindas dessa parábola é que ele toma uma decisão. E aí tá. Onde você começa a vencer? É quando você toma uma decisão. Vou mudar de vida. Para alguém fazer você cair, é fácil. Mas para fazer você levantar, ninguém vem com bom conselho. Já notou? Para fazer tem serpente, tem colega, tem amigo, tem a mulher de Jó. Ih, vai aparecer Judas, vai aparecer todo mundo. Pode dizer assim, ó, vem para cá. Agora, para você se levantar, nem sempre vai aparecer alguém dizendo assim, o que você está fazendo aqui, rapaz? Você é de uma família, olha a tua mão, tu não tem calo, tu está cuidando de porco, tu é judeu, o que tu está fazendo aqui cuidando de porco? Rapaz, tu mora onde, filho? De onde você volta para cá? Não apareceu ninguém para fazer isso com ele. Sabe por quê? Vou explicar uma coisinha para você. Existe uma coisa na humanidade, isso infelizmente quando o ser humano não evoluir, sabe, nós temos problema com sucesso alheio.